Olá, amigos que acompanham a TV Princesa Vale News, Jordânio Mar quem vos fala. Gente, hoje estamos aqui na presença do Tadeu Pinheiro. Hoje o Tadeu é o atual presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em nossa cidade. Hoje ele está no exercício do segundo mandato já na presidência. Ele é produtor rural e assessor parlamentar do deputado Zé Guimarães. E hoje, a fim de esclarecer algumas dúvidas, saber o posicionamento dele em relação à política municipal de Limoeiro do Norte, estamos aqui a fim de entrevistá-lo e tirar o conhecimento que ele tem e a análise que ele pode fazer sobre a conjuntura política de Limoeiro do Norte. Tadeu, primeiramente agradecer pelo espaço que o senhor está nos fornecendo, dizer que é um imenso prazer que estamos aqui e que a TV Princesa Vale News estará sempre de portas abertas para todo agente político de Limoeiro do Norte que queira debater, que queira conversar, esclarecer e demonstrar seus ideais políticos. Tadeu, para ir direto ao ponto, a atual conjuntura política de Limoeiro do Norte, como você analisa candidatos à reeleição, candidatos à prefeitura? Hoje o PT está com a pré-candidatura da Rita Peixoto. Qual é a sua visão da atual conjuntura política e os pré-candidatos, tanto ao legislativo como ao executivo? Bom, primeiro, o nosso boa tarde a todos os internautas, as pessoas que acompanham a TV Princesa Vale News, os amigos Jordânio, o amigo Gevanilson, jovens aqui que está desenvolvendo um trabalho na área da comunicação, do jornalismo, e de antemão parabenizá-los nesse sentido, porque é muito importante a questão das mídias alternativas no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Em relação, à conjuntura política, como você falou, hoje nós ocupamos aqui momentaneamente a presidência do Partido dos Trabalhadores, do diretório do Partido dos Trabalhadores no município de Limoeiro do Norte, já assumindo um segundo mandato, e estamos fazendo aquilo que é de praxe, ou seja, que é regra, como presidente de um partido político, numa conjuntura pré-eleitoral, ou seja, numa conjuntura próxima a uma eleição que vai acontecer, no caso agora em 2020, eleições municipais em todo o Brasil. Nós do diretório do PT em Limoeiro, presidente do PT de Limoeiro, estamos desenvolvendo aquelas articulações que são necessárias fazer para que você possa participar do processo eleitoral, tanto com candidaturas proporcionais, como no nosso caso hoje nós estamos com a pré-candidatura da professora, também foi bancária, a professora Rita Peixoto, pré-candidata a prefeita pelo PT de Limoeiro do Norte. Entrando no mérito da situação política, do cenário político em Limoeiro, na verdade, Limoeiro é uma cidade que vem há 50 anos dominada por esses grupos oligárquicos, ou seja, esses grupos tradicionais que ao longo desses 50 anos, da época do ex-governador Manuel de Castro para cá, eles vêm se sucedendo. Ora um grupo se alinha com outro, se soma com outro, ganha eleição, outra hora vice-versa, um vai para um lado e ganha a eleição. E nessa história, nós já vamos para 50 anos de oligarquia dominante, hoje representada pelos grupos aí do atual prefeito Zé Maria Lucena, que é o mais antigo dessas lideranças tradicionais. Zé Maria Lucena, o atual prefeito, ele já na época do governo de Manuel de Castro, na época da ditadura, ele já ocupou um cargo na Casa Civil daquele governo. E naquele momento ele já participava das deliberações, dos encaminhamentos, das decisões regionais, especialmente do ponto de vista da política limoeirense. E de lá para cá, vocês são jovens, mas a gente teve a oportunidade de acompanhar desde 80 esse processo, vem se sucedendo, ele sempre vinha por trás e agora está sendo o principal protagonista da política limeirense do ponto de vista do poder municipal, é o atual prefeito. Então esse grupo aí do Zé Maria Lucena é um grupo tradicional, antigo, aliado hoje com outro grupo também, saiu da mesma gênese, ou seja, da mesma origem política dele, que é o grupo de João Dilmar da Silva, ex-prefeito,
E temos aí, né, o grupo também do Paulo Duarte, que é outro grupo tradicional, é um ex-prefeito, uma liderança que já foi deputado, também se originou nesse mesmo berço, né? Até 2000 esse povo estava junto. Na eleição municipal de 2000, só para concluir aqui, eles se dividiram e a partir daí começou essa disputa dessas lideranças que faziam parte do mesmo grupo em prol de chegar ao poder e ali fazer as gestões que eles vêm fazendo aí em Limoeiro na forma que está. Continua? Você pode voltar. Então, é o seguinte, nesse sentido, que eu pensava que você estava querendo aí. Não, pode ficar. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Ao nosso ver, todos eles já foram testados. A sociedade limoeirense, especialmente, já conhece o modelo de gestão pública comandado por essas lideranças. Eu sempre digo, um modelo de uma gestão pública baseada no clientelismo, no nepotismo, que está aí representado nas famílias, quase todas dentro da prefeitura, né, do momento político que aí está essas lideranças, e uma gestão do ponto de vista do desenvolvimento do município, quando se você vai para a questão da infraestrutura, para as áreas, né, em gerais, saúde, educação, agricultura familiar, e aí você tem uma série de potencialidades que o nosso município hoje representa, né, a mineração, o agronegócio, a cassinocultura, enfim, outras potencialidades no perfil geográfico do nosso município, porque, Jordânio, você sabe, nosso município é um município de 3 regiões, Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe e região da Caatinga, representada do Canto Grande ao Tabuleiro de Russas, acolá, o distrito do Bichopá especialmente. Então, cada uma dessas regiões geográficas no nosso município, ela tem uma característica. Característica da Chapada é um solo extremamente produtivo na área da fruticultura, da agricultura irrigada, mas também lá tem o minério, né? Extraído hoje pelas empresas que aí estão, né? Tem a Cabormil, hoje está chegando outras empresas, né? Hoje está se instalando também empresas na área da produção da energia eólica e solar, né? Eólica não, solar, mas uma potencialidade grande na eólica, já no Rio Grande do Norte ali nós já temos. Então, é uma característica, né? A agropecuária hoje muito implantada o empresário Luiz Girão, também ali em cima, né? Na bacia leiteira. E o Vale do e o Baixo Jaguaribe é uma região mais de pequenas propriedades, diríamos assim, da agricultura familiar propriamente dita. Se vocês for fazer uma pesquisa no Baixo Jaguaribe, na região ribeirinha, vocês vão encontrar propriedade ali de 1 hectare a 25, a 10, estourando, talvez não chegue a 50. E a região da Caatinga da mesma forma. Então, o que é que nós avaliamos? Nós avaliamos que falta por parte justamente do poder público, diante dessa potencialidade, uma política de administração, de gestão pública que fomente, que busque realmente desenvolver essas potencialidades de um ponto de vista de futuro, de perspectivas para as novas gerações. Então, a gente, hoje o PT é um partido que tem 40 anos a nível do Brasil, é o maior partido do ponto de vista hoje da bancada na Câmara, com 54 deputados, 8 senadores, inúmeros prefeitos no Brasil, tem gestões como a gestão do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, que deixou um legado positivo ao nosso ver, pelas mudanças que houve na construção, vamos dizer, das relações sociais no Brasil, onde especialmente aquele segmento mais, vamos dizer, mais necessitado da classe trabalhadora teve mais oportunidade no sentido do acesso ao emprego, à renda, às condições de vida mais dignas, que
naturalmente todo cidadão, toda cidadã, toda família tem por direito constitucional, legítimo, essa realidade. No entanto, nós temos uma realidade no nosso país, e aí eu volto para o município, que existe ainda muita pobreza. Então, o que é que acontece? Nesse momento, o PT em Limoeiro do Norte, depois de um longo período de existência já, né, desde de 86 nós já estamos, o partido foi criado aqui, em 88 já elegemos o primeiro vereador, né, ex-vereador Marcos Coelho, que chegou à reeleição para o segundo mandato em 92, depois saiu do PT, mas também é uma liderança aí, e uma série de lideranças que sucederam nos mandatos parlamentares, né? E tivemos vice-prefeito na gestão de Dilmar, como Nonato Pinheiro, foi vice-prefeito em 88, 2012, liderança do PT, e agora, assim, ao nosso ver, chegou o momento do partido apresentar uma liderança que a sociedade conhece, uma pessoa que tem um legado de gestora, né? Uma pessoa que foi testada a nível de gerenciar orçamentos, e nós podemos afirmar, muito maiores do que mesmo o que entra num executivo municipal, quando foi gerente, né, da agência regional do Banco do Nordeste aqui em Limoeiro, a nossa pré-candidata Rita Peixoto, como também foi diretora em todo o Nordeste, os novos estados, da diretoria maior do Banco do Nordeste, na região Nordeste. Então, assim, nós acreditamos que a proposta do PT, a proposta desse projeto partidário, que tem como legado já, temos o governador do estado do Ceará, né, que está sendo um dos governadores destaque a nível da política nacional, governador que hoje se apresenta com 85% de aprovação, um dos melhores governos que a gente possa historicamente acompanhar no estado do Ceará. Então o PT é um partido que tem serviço prestado, pode, né, aqui na região do Vale do Jaguaribe, nós temos ali o Vanderlei Nogueira, né, já indo para uma reeleição, nós tivemos Tabuleiro, né, o Marcondes foi prefeito, nós temos vários nomes, temos Juarez ali, né, em Iracema, seu Juarez, também prefeito atual, já no segundo mandato concluindo, e hoje nós temos candidaturas do PT em Quixeré, como Toninho do Banco, embora seja o candidato do prefeito Bessa, mas é pelo Partido dos Trabalhadores, né? Russas, hoje nós estamos ali com Natizael, que é uma liderança jovem que veio para o PT, também candidato pelo PT. São João do Jaguaribes, nós temos aqui Dr. Antônio Carlos, um nome histórico no nosso partido. Enfim, nós estamos, a região do Vale do Jaguaribe, ela é uma região, e em todo o estado, mas eu falando da região do Vale do Jaguaribe, o PT é muito forte. Temos ali a ex-prefeita Ana Tereza Jaguarana, candidata agora, temos o Dinho ali em Pailano, prefeito do PT, e temos lá em Jaguaribe Zé Ricardo, vice-prefeito, candidato a prefeito, e em Limoeiro chegou o momento, né, da gente dar uma virada de página. Nós não estamos aqui, nós fazemos a política discutindo as ideias, discutindo projetos políticos, né, de políticas públicas. Nós não estamos aqui fazendo aquele debate de questões particulares, pessoais. Nós achamos que o Limoeiro merece mais por parte das autoridades. É um município, sem sombra de dúvida, um dos municípios que tem a maior potencialidade de riqueza da nossa região, e quando você vai observar a questão do desenvolvimento, hoje nós estamos perdendo em termos de geração de emprego e renda para Quixeré, para a Rússia, a Morada Nova, para Tabuleiro, que costumaram sempre ficar atrás da gente. Exatamente, e que não é menosprezando a potencialidade desses municípios, mas porque foram municípios que realmente sempre esteve antes de Limoeiro nessa questão. Tanto que Limoeiro ficou conhecida como uma cidade princesa do Vale, pela sua localização geográfica e pela sua potencialidade. Mas, se você for analisar hoje o aspecto físico do nosso município, do ponto de vista de infraestrutura, de rodovias, né, de estruturas nas comunidades, de urbanismo e todas as áreas. Se
você for para os bairros de Limoeiro, falta praticamente tudo, né? Então, assim, eu acho que chegou o momento de mudança. Não dá mais, nós, as nossas gerações, eu já tenho 52 anos e vivi, só para você ver, desde 80 a gente vem acompanhando isso. E Jordânio, mais Givanilson, eu vou lhe afirmar, eu estou há 23 anos morando ali numa comunidade, vou fechar agora em dezembro, que é a comunidade de Vaza do Cobra. E 23 anos essa comunidade não teve nada de avanço do ponto de vista de infraestrutura, de urbanismo, saneamento, áreas de lazer, cultura, esporte, enfim, uma série de coisas, área da saúde, que a gente fizeram foi acabar, que era um posto de saúde. Então, assim, eu acho que a sociedade de Limoeiro, ela tem que experimentar, porque a democracia nos dá o direito de mudar, né? Então, se em 4 anos, isso aí que você está vendo hoje, do ponto de vista dessas lideranças, nós já temos 4 décadas, 5 décadas se sucedendo, e o município está dessa forma, olha, não é aceitável você ter a juventude que nós temos hoje aqui em Limoeiro, jovens tendo que sair para São Paulo, Fortaleza, para todos os cantos do Brasil atrás de emprego. Você termina o ensino médio, o que tem de jovens competentes, sabe? Profissionais técnicos aí, tem aqui o Centec, o IFCE hoje, né? E você termina, tem um número, uma legião de pessoas que está desempregada, as mães de família que não pode sair daqui e fica. Essa calamidade, o que é que nós ficamos dependendo? E aí é uma política direcionada, muitas horas, por essas forças tradicionais. Mantém o povo escravizado para melhor dominá-lo, né? Porque na medida que você não gera emprego e renda, liberdade das famílias poder ter a sua autonomia de sobrevivência, você submete aquelas famílias, muitas horas, a pedir um emprego na prefeitura, né? E é o que a gente vê hoje no município, uma prefeitura, um cabide de emprego, né? Comprometendo os seus dividendos, né? O seu erário público, ou seja, as suas verbas no sentido de investimentos em políticas públicas, infraestrutura e outras questões do ponto de vista geral do que necessita a comunidade, para bancar muitas horas o empreguismo, para bancar muitas horas os empregos de uma bancada de vereadores que tem que estar ali comprometida com a administração para fechar os olhos muitas horas e muitas coisas, inclusive na fiscalização do próprio recurso público. Eu tenho batido muito, olha, não é aceitável, Jordânio, é você ter uma cobrança, por exemplo, só citando como exemplo, uma das questões, a energia pública de Limoeiro. Eu não entendo como é que pode uma casa de renda mínima, vamos dizer, de 2 aposentados, pagar num posto de energia em frente à sua casa mais de R$100, fora o tributo que ele paga do consumo dos quilowatts no seu consumo interno da casa, né? Já é interposto. Pois é. Não, e o critério qual é? Na medida que você consome mais energia dentro de casa, aumenta a do poste. E aí eu pergunto, o mesmo quilowatts que ilumina o poste da casa de Givanilson, aqui é o mesmo quilowatts que está lá em cima que ilumina a luz do poste da casa do Jordânio. Então, assim, é um critério arbitrário ao nosso ver. E o que é que você vê? Hoje você não vê, e aí nós temos que fazer a crítica, não é crítica pessoal, mas você não vê o poder, o parlamento, a representação da base social, que hoje é o vereador, tendo essa preocupação. Nós estamos hoje, por que é que nós temos hoje um saneamento, inclusive foi verba a fundo perdido, investido aqui na época do governo Lula, e o nosso deputado José Guimarães, na época, como líder de bancada, líder do governo, ajudou, né, fazendo com que esses 17 milhões na época, que veio do governo federal, viesse pelo o programa de aceleração do crescimento, que era o PAC, vocês são jovens, mas vocês ouviram falar, e houve a contrapartida aqui do governo estadual, na época o CID. Por exemplo, hoje nós não temos adesão ao sistema de saneamento das famílias em Limoeiro, é mínimo. Limoeiro tem quantas mil casas?
um absurdo, né? Vamos dizer, acho que se você passa eu não tenho nem previsão, mas hoje eu acho que acesso ao saneamento aqui é 6 mil famílias, 6 mil residências. Isso por quê? Porque além de você pagar um consumo de água, ao meu ver também caro, você paga o saneamento básico. Então, são questões que vai de confronto à realidade de sobrevivência, de subsistência das famílias. E quem é que sofre aí? Quem é que sofre mais? É logicamente a classe trabalhadora, os setores mais necessitados, que é em sua grande maioria o que nós temos no Brasil e na nossa região. Então, Jordânia, assim, só fazendo assim um pouco da questão política geral, a gente tem essa avaliação sobre a política do nosso município. Nós achamos que tem que haver mudanças no sentido de avanços, avanços que têm que ser qualitativos do ponto de vista da realização de políticas públicas em nosso município. E nós não vemos, por parte desses grupos tradicionais, o compromisso de avançar nesse sentido. Por que é que eu afirmo isso para vocês e para quem está nos acompanhando e vai acompanhar essa matéria? Porque são muitas as gestões que sucederam nesses mesmos grupos e o modelo e o que você tem de avanço do desenvolvimento no município deixa a desejar em todas as áreas. E se você for falar de infraestrutura só no tocante a rodovias, a urbanismo de calçamento, de asfalto, isso aí é extremamente limitado, principalmente na zona rural. Então nós aqui estamos aí apresentando para a sociedade limoeirense uma pré-candidata testada, testada e conhecida de família tradicional do município, né? É uma pessoa que enfrentou a cultura do tráfico de influência, numa agência bancária, como vocês sabem, que existe todo tipo de expediente no sentido de gerente, de funcionário naquele setor vamos dizer, das instituições públicas, principalmente que é uma instituição de fomento financeiro. Muitas horas chega aqueles clientes que querem fazer o tráfico de influência, oferece a propina, oferece benefícios para que você faça, vamos dizer, facilite processos, projetos dentro do banco, no seu, vamos dizer, na sua tramitação, tá entendendo? E a Rita, a nossa pré-candidata Rita Peixoto, ela foi testada. Ela mostrou que ela é uma pessoa honesta e teve responsabilidade de desenvolver um grande trabalho nessa área, né? Sem falar na área da educação, que foi também professora no ensino superior, como no ensino secundário. Então, eu acho que é o momento, nós aqui, com todo respeito às demais lideranças, mas nós achamos que a sociedade tem uma grande oportunidade de ver uma experiência nova, e poder confiar, porque é uma pessoa conhecida e testada no município, pela sociedade limoeirense, certo? E tem toda uma competência técnica, né, do ponto de vista de gestora, para fazer um grande trabalho à frente de uma prefeitura ou de um executivo municipal. Tadeu, você já explicou, muito bem explicada, a conjuntura política municipal. Você, enquanto representante maior do PT a nível municipal, há pouco tempo tivemos a convenção do PDT e lá foi criado, pelo menos divulgada, a criação do PDT Jovem, tentando trazer a juventude. Temos aqui seu filho muito novo, do diretório, para fazer parte do PDT Jovem e atuar diretamente na política. Hoje vivemos um cenário em que a população limoeirense, não só limoeirense, mas de toda brasileira, está totalmente desacreditada da política. E a gente tem que superar essa situação e trazer a população para dentro da política, que somos nós os responsáveis por eleger quem vai passar 2, 3, 4, 5 anos
gerindo o nosso município, gerindo nosso estado, gerindo nossa nação. Você, enquanto representante maior do PT aqui no Limoeiro, qual o olhar do PT aqui no Limoeiro para a juventude? Quais as intenções? Se vocês apresentaram algum PT jovem? Qual é o movimento que vocês estão fazendo atualmente a fim de trazer esse público que, no meu ver, é tão desassistido em que pese políticas públicas? Muito interessante, Jordânio, sua pergunta, e aí eu já vou falar como o PT vê a juventude. Por exemplo, o PT é um partido, primeiramente, orgânico, é um partido que só em Limoeiro, o diretório de Limoeiro, que compõe, é um diretório com 32 membros, 16 suplentes, 16 efetivos, 16 suplentes, uma comissão de ética de 12. Aí você pode compor ela com 6 e um conselho fiscal com 12, você pode compor com 6. No caso, nós estamos com 44 membros eleitos nesse diretório. E como é o critério? A juventude tem 20%. Você só pode construir o diretório se tiver 20% de jovens, que compreendem oficialmente na legislação em vigor no país até 29 anos, certo? E etnia, que é o negro, é o amarelo, enfim, aqui nós temos mais o negro, né? Nem mulato, mas aqui é mais o negro, o pardo, o índio. Então, tem a questão da cota das etnias, também se não tiver, não passa, não aprova o diretório. Então, já desse ponto de vista da organização do partido, já existe essa diferença muito grande, justamente, Jordânio, no sentido de envolver a juventude. Porque a juventude tem que sair daquele ditado popular que a juventude é o futuro. A juventude só será o futuro se ela for o presente, se ela participar no presente. Então, a juventude de hoje é diferente da juventude, por exemplo, da minha época, que a gente perdia mais tempo, né, Givanilson? Vocês são jovens ainda, mas o jovem de hoje já termina o estudo, já está ali um profissional cedo na área, né, que ele escolhe para exercer. Então, em Limoeiro, esse descrédito da política, primeiro que nós temos uma aculturação, que é um processo de contra-informação da mídia oficial, e aí eu dizia a mídia mais televisiva, como TV Globo e a radiodifusão em geral, ela é o seguinte, ela é bancada pela classe política, ela usa o poder político em benefício próprio, essa mídia maior, a macromídia, né, a macrocomunicação do país, e ao mesmo tempo cria esse senso comum que a classe política não presta, que os políticos não prestam e que a política não presta. No entanto, a história mundial, né, nem nosso país, a política é a principal ciência social. Nada acontece no mundo, em qualquer país que você for, se não passar pela política. E assim é no nosso país. O que é que acontece? Essa aculturação de sempre estar dizendo que os políticos não prestam, que os políticos é aquilo, não, o cara é prefeito, mas não presta. Então, o que é que acontece? As pessoas ficam descréditas, né, da política, ao mesmo tempo se obriga a participar, porque no Brasil o voto não é facultativo, é obrigatório. E você não tem uma política de conscientização, né? Em primeiro lugar, e se o voto fosse facultativo, que você não teria obrigação de votar, você ia votar mais pelo mérito desenvolvido das lideranças que se tornam lideranças públicas e quer representar a sociedade, talvez houvesse uma mudança mais qualitativa no sentido da qualidade dos políticos em relação e a qualidade da própria sociedade, dos segmentos. Aí o que é que acontece no Brasil? É uma classe política, em seu geral, elitista, que só desenvolve a política em benefício particular. Isso vai desde a maioria das gestões públicas a nível de governo federal, fazendo um corte histórico na chegada do presidente Lula em 2002, que foi um corte histórico na política federal no nosso país. Primeiro porque um modelo de gestão diferente. Segundo porque uma liderança que, diferente de todos os ex-presidentes do Brasil, uma liderança que saiu do sertão nordestino, da pobreza propriamente dita, daquela pobreza, Jordânio, que carregou lata de água na cabeça. O Lula carregou e foi se operar em São Paulo.
E a sua liderança no movimento sindical fez o Lula crescer politicamente e chegar à presidência da República. Então houve um corte histórico profundo do ponto de vista da política nacional, a partir do primeiro governo de Lula. Mas se você pegar historicamente, a elite brasileira, ela sempre trabalhou o Brasil como uma fazenda. E o poder público em benefício da fazenda, dos patrões. Essa foi uma política que veio desde a colonização, passou por todos os períodos, período do Império, Primeira República, Segunda República, e por aí foi, e continua assim, né? Você vê um presidente como esse que está aí agora, que se elegeu, a elite derrubando um governo democraticamente eleito, como foi o impeachment da Dilma, depois prendendo injustamente, em cima de uma tese, de um processo penal, prendendo uma liderança como Lula, que é o maior presidente da história do Brasil e do mundo, reconhecido, por fatos indeterminados, certo? Então a elite brasileira, ela é perversa, ela tem uma cultura escravista e ela é diferente. Os ricos no Brasil, eles são diferentes de todos os ricos do mundo. Tanto que a elite brasileira, ela prefere entregar a nossa riqueza aos americanos, como estão fazendo agora, através de uma operação criada para destruir o país e destruir a liderança do PT, no caso, o governo que estava, como foi o caso da Operação Lava Jato, ela destruiu tanto a política e as lideranças que estavam fazendo um grande governo, como foi o governo do PT, como também destruiu as empresas brasileiras. E o que é que aconteceu? Por exemplo, a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que passou a ser no governo do PT, no governo Lula e Dilma, com investimento estratégico, inclusive encontrando o petróleo no pré-sal, que é o petróleo abaixo da camada de sal, a 7.000 metros de profundidade, e aí você não encontra isso sem investimento em tecnologia. Você tem que ter investimento em tecnologia. Então o governo do PT investiu em tecnologia, foi buscar o petróleo lá, depois, em vez de exportar o petróleo para ser refinado, criou as refinarias de petróleo, que é o manufaturamento do produto bruto, que é muito diferente, você manda, que é o que está acontecendo agora. Criou o modelo de partilha, que era o modelo onde a hegemonia da gestão do petróleo do Brasil era feita pelo governo brasileiro, né? E deixou de exportar o petróleo bruto e depois importar ele manufaturado para manufaturá-lo no Brasil, ou refiná-lo, e criar o gás, os vários combustíveis que tem que estar aí, que é derivado do petróleo bruto, certo? Então o que é que nós temos hoje? O governo Bolsonaro, esse governo está aí, ele está entregando toda a nossa riqueza. Então esse é o perfil da elite brasileira, é uma elite de cultura escravista, incompetente, ela gosta de ser mandada, ela é diferente das elites do primeiro mundo, do leste da Europa, né? Aqui mesmo, continente americano, Canadá e outros mais. A elite brasileira, ela é uma elite que ela escraviza a sua população e gosta de ser subjugada e mandada pela elite externa, principalmente a elite americana, né? No caso. Então é uma elite incompetente, um país com a riqueza do tamanho que tem o Brasil, e eles dominam o Brasil através da força, da arbitrariedade, passando por cima da lei em muitos momentos. É tanto que, se você pegar, vocês são jovens, pegar a história política do Brasil, nós tivemos vários golpes de Estado. O último grande golpe de Estado, do ponto de vista que foi mais truculento, foi o golpe de 64, que os militares assumiram o poder, e olha que nós tivemos uma eleição em 61, né? E Jânio Quadros ganhou e depois renunciou, e João Goulart, naquele momento, era o vice, e quase que não assume, porque era desse setor mais da classe mais trabalhista. Mas aí eles, em 64, ali de 61 a 64, eles fizeram uma desestabilização tão grande no governo, que deram o golpe militar. E quando é que nós viemos ter eleição? De 61, nós viemos ter eleição em 89. Nós passamos todo esse período de ditadura no Brasil, e eles fecharam o Congresso Nacional, que agora o presidente aí fez vários movimentos para fechar o Congresso,
fecharam na época o Supremo Tribunal Federal, que são as instituições que representam a organização do Estado de Direito Democrático no nosso país. Está entendendo? Então você não pode aceitar isso. Aí o que é que acontece no Brasil? Por que é que a política no Brasil tem essa cultura da descrença pela sociedade, certo? Voltando para o eixo do seu questionamento. É tudo isso. E aí o representante chega lá, você elege um vereador, você elege um prefeito, e o que é que você tem de retorno? Né? Não tem, por quê, cara? Você precisa, o poder público é para fomentar o desenvolvimento e criar oportunidade. Qual o sentido da sociedade, a não ser a sociedade, os segmentos sociais, vamos dizer, as famílias, os cidadãos, os jovens, as crianças, viver bem? Porque essa ambição e essa ganância de poder e de imperialismo e de tudo está levando o mundo a se acabar. As pandemias que hoje nós estamos vivendo, Jordânio, é um processo de tudo isso que está acontecendo no mundo. Quando você vê no Oriente Médio, míssil atômico para cá, míssil atômico para lá, experiência de bomba atômica no fundo do mar, experiência de bomba atômica no deserto do Saara. Aí isso acontece tudo dentro de quê? De uma atmosfera do planeta Terra, que é um dos planetas da galáxia que nós vivemos. No planeta Terra, ele é um planeta, o ar dele é gerido dentro dessa órbita que vai ali a camada da atmosfera, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol, e outras questões dos asteroides que vem solto aí, né? Nas galáxias aí, do universo, né? Aí, e tem essa proteção. Então, toda essa destruição das florestas, toda essa destruição de criação de bombas, de tudo, está levando com que apareça as pandemias, né? Nós tivemos uma pandemia dessa em 1919, que foi a gripe espanhola, né? E matou milhões. Essa daqui está mais violenta do que todas as outras, certo? Aí o que é isso? Isso tem um processo, são os laboratórios criando 1000 tipos de experimentos, de vacinas ou de remédios, enfim, e vai gerando uma situação que vai ficando sem controle, e a sociedade está pagando um preço, né? Hoje nós estamos perdendo milhares de vidas, da hora para outra. Aqui em Limeiro nós já perdemos 24 pessoas, né? Pelo Covid-19, e tudo isso passa pela política, só para voltar aqui para o eixo da nossa discussão. Eu acho que até que está ficando meio alongada, mas nós estamos aqui conversando. Tudo isso passa pelo eixo da política. Então nós, em vez de dizer que a política não presta, nós temos que mudar. A sociedade tem que, se o Givanil é vereador e não está correspondendo o anseio que você elegeu e ele se comprometeu em representá-lo, se daqui a 4 anos nós temos eleições, experimente outro jovem, dê oportunidade a outro. Se o prefeito não está correspondendo, o voto é secreto, meu amigo. Não tem quem empate de você dar o seu voto a quem você quiser lá na urna. Mude. Então, eu sou daqueles que, em vez de você se afastar da política, o político que você deseja, às vezes está em você. Entre na política e comece a fazer uma política diferente, né? Envolva novos jovens, novas pessoas na política e passe a ter uma visão de política humanista, de fazer a política, esse movimento social que se chama política, em prol do benefício da sociedade e do bem comum como um todo. Joanilson, eu costumo dizer com quem eu converso sobre política que a gestão passada foi tão desastrosa que nós estamos um pouco anestesiados com a atual. Acredito que o básico, sejamos sinceros, estão fazendo, e o nosso retrospecto foi tão ruim que a gente está olhando para o atual cenário político e estamos anestesiados, estamos recebendo isso com certa pacificidade. E você falou uma coisa que é bastante interessante, isso vem se perpetuando por muitos e muitos anos, que é a falta de assistência às comunidades de Limoeiro. Você falou do Vaso do Cobra, ali temos o Arraial, São Raimundo, várias comunidades em cima da serra, que estão em completo abandono, estão realmente desassistidas.
hoje você na figura do presidente do PT, e enquanto Rita Peixoto, o que é que vocês conversam, se vocês já têm esse diálogo, projeto de campanha, projeto de governo, o que é que poderá ser feito para as comunidades de Limoeiro do Norte no possível governo PT? Ótima pergunta. O que nós achamos que precisa ser feito é o que está precisando nas comunidades. Então, não tem mistério. Se você chegar em qualquer dessas comunidades que você falou e reunir a população da comunidade, elas vão dizer: está faltando um posto de saúde, está faltando um calçamento, está faltando um saneamento, está faltando uma área de esporte e cultura que viabilize o esporte nas suas modalidades e a cultura nas suas variáveis, está faltando emprego, está faltando apoio à agricultura, está faltando, enfim, né? Então, qual é a metodologia diferente dos governos do PT? É justamente a participação do povo no exercício de discutir o que precisa ser realizado de planejamento para implementar as suas necessidades, vamos dizer, estruturais primeiro, porque você não atrai uma empresa para uma chapada se você não der condições de acesso, de mão de obra, às vezes até alguma questão no tributos, na questão dos tributos, né? Você isentar imposto, algumas coisas nesse sentido. Então, o que é que o PT se diferencia e como nós estamos já em Limoeiro trabalhando a campanha e a construção de uma plataforma, vamos dizer, de políticas públicas que possa atender os diversos segmentos. É discutindo com cada segmento. É discutindo com segmentos das mulheres, é discutindo com segmentos da juventude, é discutindo com segmentos da agropecuária, ouvindo-os, né? Quais as ideias, quais as propostas, a área do comércio, do agronegócio. Nós temos que discutir hoje em Limoeiro um plano de desenvolvimento para o município que envolva todas as áreas, né? Não dá para você, não, vou fazer mais um calçamento aqui e vou esquecer ali. Por exemplo, todas as gestões tiveram feitos, né? A de Dilma, acho que foi recente, foi a que mais fez, do ponto de vista de infraestrutura no município. Resultado, né? Depois veio a de Paulo. Foi uma gestão que teve muitos problemas, mas também teve alguns feitos, né? Não vou aqui citar, não precisa, porque todos têm que fazer, né? E agora está essa gestão aí, que ao meu ver é uma gestão também muito igual do ponto de vista da política maior, da realização maior, no sentido de realização. Você não vê, como você diz, você está dizendo, as comunidades continuam do mesmo jeito. Os bairros de Limoeiro, pontinha de rua fez um calçamento, mas porra, o município 160 milhões no ano. Estou botando aqui de verba NFPM, CMS. Sem falar que as verbas foram verbas a mais, né? Que entraram para fazer o calçamento. Aí se você for falar de emenda parlamentar, aí você tem impostos ISS, você tem IPTU, você tem energia pública, você tem muito orçamento. Então, assim, um prefeito que se propõe, porque todo candidato, quando se propõe, se apresenta, ele diz: eu vou resolver o problema. Não, se o outro fez errado, mas o problema é do outro, mas eu vou resolver. Por exemplo, na Vaz do Cobra, na gestão passada, houve um processo de reforma dos postos de saúde. Nós tínhamos lá um mini hospital, na Vaz do Cobra, na minha comunidade. E, do ponto de vista da prestação de serviço desse posto de saúde, ele não precisava muita coisa do ponto de vista físico, para melhorar, precisava mais, era recursos humanos, era mais médico, mais enfermeiro, mais remédio. E aí o que aconteceu? A gestão passada, em nome de uma reforma, derrubou o prédio, a Câmara nem ligou, a própria comunidade passou batido, né? Quando diz assim, também não teve a preocupação, se vai derrubar hoje, quando é que vai entregar? Por que vai derrubar uma estrutura que está servindo tanto do jeito que ela está? Então, assim,
essas questões e a diferença da gestão do PT que nós acreditamos que possamos conquistar a partir dessa eleição com a pré-candidata Rita Peixoto é discutir com a sociedade em cada segmento, ver a necessidade de cada setor, tanto em todas as áreas, porque você, por exemplo, a região do distrito do Bichopá, se você for lá fazer uma pesquisa, vocês conhecem, vá lá. Primeira coisa que o povo lá vai dizer, rapaz, a nossa estrada, que é uma promessa, inclusive, já foi feita licitação e está aí, não sei por que essa estrada não começou, e nós temos um governador que tem cumprido, e eu acho que vai fazer, mas vai dizer a estrada. Então, cada segmento, ele sabe a sua necessidade, as comunidades todas têm suas necessidades, então é você ouvir a população e não mentir. Se tem 5 obras estruturantes, e você tem 4 anos, e o recurso que você tem é esse, e o que você pode arranjar é esse, você tem que dizer qual é a prioridade. Nós precisamos fazer um planejamento estratégico, porque o desenvolvimento de Limoeiro, não precisa todo prefeito criar um planejamento estratégico. Precisa a sociedade é quem diz, toda a sociedade sabe o que é que precisa na comunidade. Então, cada prefeito, ele tem que realizar uma parte para que naquele andar da carruagem, como diz o Matuto, de gestão em gestão, a gente fechando o ciclo da questão da infraestrutura básica, do urbanismo, enfim, em todas as áreas nesse sentido. Então, o que nós estamos fazendo do ponto de vista da nossa construção de campanha é isso, fazendo ao contrário, ouvindo a população, que se chama a participação do povo, tanto na discussão do que precisa, em termos de políticas públicas em todas as áreas, como também na decisão vamos dizer, do encaminhamento do recurso público, dando a sua prioridade, né? Uma coisa é você ouvir a população decidir onde é que vai ser investido, vamos dizer, tantos R$1.000 que tem para determinada comunidade. E uma coisa é você decidir e levar lá, não, nós vamos fazer isso aqui. Aí chama ali a população um evento qualquer, que é o que temos de costume. O prefeito vai para a comunidade, avisa, vai os vereadores e tal, faz aquele movimento. Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não ouviu antes a comunidade. Então, a mudança, a diferença da política que o PT tem implantado, inclusive em todas as suas gestões, essa é a participação da população. Naturalmente, a política tem vamos dizer, as alternâncias. Por exemplo, os Estados Unidos, que hoje só é representado pelos democratas e os republicanos, nós tivemos 2 gestões de Bill Clinton, nós tivemos 2 gestões de Reagan, Bill Clinton democrata, Reagan republicano, nós tivemos Barack Obama democrata, 2 gestões, agora entrou esse Trump, um desastre, talvez o pior presidente dos Estados Unidos de todos os tempos, republicano. Então existe alternância, às vezes até você está fazendo uma gestão boa, mas o povo, pelo exercício democrático, acha que tem que fazer uma alternância. Então isso aí é uma questão legítima da democracia. Às vezes, quando há mudanças, não é porque você não esteja fazendo nada, mas também tem a afirmação, sucessivamente você pode ganhar as eleições. Por exemplo, o Lula, quando entrou, todo mundo dizia que ia ser um desastre. Vai ser todo mundo que eu digo é a elite, né? Aqueles os adversários. Aí o Lula ganhou fez a primeira eleição, ganhou em 2002, foi para 2006, fez a reeleição, chegou em 2010, o povo elegeu a candidata do Lula, a Dilma, foi para 2014, o povo reconheceu o trabalho que estava feito, reelegeu a Dilma, e eles só tiraram o PT da presidência da República através de um golpe parlamentar, né? Um impeachment vergonhoso, tirou a pessoa mais honesta que tem nesse país, que se chama Dilma Rousseff. Isso aí não é porque é do PT não, porque é honesta. A Dilma caiu porque não seguiu o Eduardo Cunha, porque não deu o aumento do judiciário naquele momento, queria 70 e tantos % de aumento,
Supremo, as instituições do poder federal geralmente eram fatiadas na base política para eles manter ali e manter a governabilidade no Congresso, e a Dilma foi combatendo a corrupção, então eles derrubaram a Dilma. E como derrubaram a Dilma, mas com o Lula solto, o Lula nas pesquisas estava em primeiro lugar, e na eleição de 2018 o Lula fosse candidato, ganharia a eleição, eles prenderam o Lula arbitrariamente, né? Através de uma operação Lava Jato, com a tese de combate à corrupção. E quando você, hoje aí, o desdobramento do Intercept e de todo o contexto sobre a operação Lava Jato, está vendo que foi uma operação montada pelo FBI, pela CIA americana, junto com esse Sérgio Moro, procuradores corruptos tipo Delanol, de Curitiba, que inclusive criaram uma fundação. Vocês pesquisam, vocês são jornalistas, para vocês terem fundamento das informações, né? Criaram uma fundação agora para gerenciar os recursos recuperados, que eles dizem que a Petrobras tinha que pagar como multa pelos danos que cometeu. Já pensou, camarada? A Petrobras, eles iam botar lá. Se um dinheiro é da União, é do governo brasileiro, então existe lei no governo brasileiro que aquele recurso tem que vir para o governo brasileiro. Não é para uma instituição de Jordânia ou de Givanildo, no caso lá dos procuradores. Não era pouco dinheiro não, meu irmão. Era quase 10 bilhões de dólares. Que eles... Então, a Operação Lava Jato nada mais foi do que uma operação para desmontar o governo liderado pelo PT, que não foi um governo só do PT, foi um governo de coalizão. Inclusive, nós tivemos dentro do governo do PT, setores do MDB, né? Tivemos vários, quase todos esses partidos também ligados à política mais de centro, centro-direita e tudo, pela necessidade de governabilidade e de aprovação de projetos, de emendas, porque você não aprova nada no Congresso, principalmente uma proposta de emenda à Constituição, você precisa de 308 votos. Se você não tiver, você não aprova. Então, se você não conseguiu ter uma base política de deputados que lhe dê essa maioria, você precisa buscar, às vezes até nos adversários, para você governar e aprovar. Então, eles fizeram isso. Estou citando isso porque a sociedade, da mesma maneira que ela alterna, ela faz a alternância, ela também confirma sucessivamente e sistematicamente o mesmo projeto de governo que vinha sendo implementado, que foi o caso dos governos federais do PT. O PT perdeu o poder nacional através de um golpe político e uma prisão arbitrária da nossa maior liderança, que era o Lula, que se tivesse por direito do direito brasileiro, da lei brasileira, pudesse ter sido candidato preso sobre júdice, como a lei permitia, ele tinha ganhado a eleição preso. Todas as pesquisas apontavam isso. O que é que fizeram? Criaram a liminar e enquadraram o Lula na lei da ficha limpa, né? Ou seja, Lula como uma liderança que estava dentro dessa questão estava com a ficha suja, vamos dizer. Então tiraram o Lula. E aí tanto a sociedade confirma um projeto em andamento, como também alterna, às vezes até por querer ver algo, mudança mesmo. Mas quando ela está satisfeita, ela continua. Foi o caso do governo do PT. E a elite brasileira sabia que se a Dilma ficasse e o Lula fosse candidato em 2018, o Lula ganhava a eleição, fazia um governo muito maior do que o que já vinha sendo feito e ia talvez para uma reeleição. E quando é que essa elite brasileira ia voltar ao poder central do Brasil? Ia demorar. Aí eu quero a avaliação dele. Rapaz, se a gente não desestabilizar aqui, que foi a partir da eleição de 2014, né? Quando a S. Neves contou vantagem lá, comemorou a vitória dele e a Dilma ganhou a eleição. No outro dia ele já fez um discurso dizendo: nós vamos desestabilizar o governo, e o ano de 2015 foi todo de pauta-bomba, ele segurando o Congresso sem Dilma poder fazer nada, certo? E levaram ao que aconteceu e que toda a sociedade e vocês da imprensa acompanharam, né? O impeachment, e por consequência hoje nós estamos com isso aí, o Brasil desastrado, como diz o Matuto, né? Um presidente presidente maluco, irresponsável, né?
onde hoje nós temos uma pandemia, o cara, você vê que nós estamos há 60 dias sem ministro da Saúde, um ministro que estava até conduzindo bem, que era o Mandetta, só por uma questão do cara, numa loucura ali de vender um remédio, uma tal de uma cloroquina, botou o cara para fora, e na inveja do cara, sei lá o que é que passa na cabeça de um psicopata como esse Bolsonaro. Isso é um psicopata, é um cara louco, né? E líder de milícia, tá aí uma esculhambação. Então nosso país está num momento muito complicado, inclusive o nosso Estado de Direito, que é a institucionalidade democrática, é o direito dos cidadãos poder se organizar, ter a pluralidade de partidos, de organizações, de imprensa, enfim. Então, companheiros, aqui eu acho que eu já falei bastante, mas eu estou à disposição de vocês, e para mim é um prazer bater esse papo, porque sempre é bom discutir política, né? Política dentro de uma tese de construção, dentro de uma lógica histórica. Você não pode discutir a política só na questão subjetiva, do que eu acho. Não, porque eu acho fulano isso ou aquilo. Não, você tem que ter uma lógica. Quando se fala lógica, é uma construção histórica do processo. E a gente estamos fazendo isso em Limoeiro. Nós estamos apresentando, até o momento, nós temos 8 pré-candidatos a vereadores, temos 3 mulheres, né? Temos 5 candidatos homens, temos um vereador na Câmara, como você sabe, professor Washington, tem desenvolvido um mandato, eu acredito, com boas ações. Então, como eu estava falando, Jordânio e Givanilson, questão dos novos nomes, as novas lideranças, né? Temos ali também o professor João Rameres, né? Se apresentando pela primeira vez ali, fundou o PSOL, né? Que é um dos partidos mais do campo da esquerda, como o PT. Nós temos também o PCdoB, que não está apresentando candidato, mas nós temos ali o Lucas Mendes, presidente do Sindicato Rural, temos o Valdivino, que é um jovem professor, e outros jovens aí. Enfim, então eu acho que a sociedade, ela tem oportunidade de renovação, tanto da liderança, da pessoa propriamente dita, como da atitude, né? Porque fala muito em novo. Tem uma tese que novo é quem nunca foi. Então, se você for pegar a política de Limeira, quase todos os jovens sempre participaram da política. O novo, ao meu ver, primeiro, do ponto de vista do que falta de políticas públicas, é o que falta ser feito. E do ponto de vista da ação política da liderança, é novas atitudes, no sentido de fazer a política e de entender e de discutir qual o papel da representação pública enquanto liderança pública, enquanto servidor público, enfim, tudo que é público, ele tem um perfil. Então, qual o papel de um prefeito que se colocou ali para gerenciar o município e coordenar uma equipe de gestão e um planejamento de gestão por 4 anos? Qual o papel dele? Qual o papel do parlamento, daqueles vereadores que estão ali? Eu vejo dessa forma, porque nós temos que mudar essa cultura da política em benefício do particular, porque senão nós vamos ter uma sociedade cada vez mais com problemas. Nós temos hoje um déficit de políticas públicas na sociedade profundo, nós temos um aumento da criminalidade jamais vista, né? Jamais vista no nosso país. É uma coisa, é pior do que as guerras. O índice de assassinato, de morte, de tudo, é através vamos dizer, do tráfico, enfim, é muito grande, certo? Então, nós temos muitos problemas sociais e que atingem todo mundo, né? A falta do emprego, a falta da ocupação do jovem leva muitas horas o jovem à ociosidade, o jovem a se envolver em determinadas expedientes que o leva a cedo está acontecendo o que a gente está vendo aí, muitos jovens perdendo a vida. Então, a gente que é pai, eu não sei se vocês já são, mas eu que sou pai, a gente não pode pensar só no hoje.
só na situação da gente, tem que pensar nas futuras gerações. Então, eu, assim, como militante do PT, nesse momento cumprindo esse papel de presidente, eu tenho tentado dar a minha contribuição, tanto no sentido de organizar o PT, que é um partido que merece todo o apreço da sociedade, embora a disputa política faz vocês verem o que tem de hoje, né? A maioria da mídia só faz bater no PT, né? Mas raios daí você vê. Eu sou amigo de todos os radialistas, mas eu digo a eles mesmo, até curto com eles certas horas, que os caras batem, parece que o PT é um chocolate, é todo dia, bate no PT, aí você, cara, você vê um desastre desse que está no país aí, você não vê essas rádios falar nada. Então, assim, o PT é um partido que é uma necessidade do ponto de vista da política e da afirmação da democracia, porque nós não vamos ter uma democracia forte em nosso país se nós não tivermos instituições fortes, uma educação forte, um Supremo forte, e as associações fortes, os partidos políticos fortes, principalmente, que seja ele do perfil ideológico mais à esquerda, que seja ele do perfil ideológico mais conservador, à direita, diante do conceito que se fala em relação a isso, certo? Que aí, se você aí tem os partidos de centro, esquerda, centro-direita, enfim, são conceitos da política. Então, assim, nós temos que afirmar essa construção nesse sentido para a sociedade, porque senão nós vamos chegar num momento que nós vamos ter um caos social e a nossa ninguém vai ter futuro de prosperidade, de vida normal. Nós já vivemos as pessoas já vivem hoje muito preocupadas com sua subsistência, de pagar custo fixo, que é uma feira no mercantil, que é uma água, um aluguel, um remédio na farmácia. Isso são custos fixos, porque você usa todo dia, certo? Uma energia pública, enfim, uma energia. E não é, um país rico como o Brasil não é aceitável. Um país rico como o Brasil, uma região rica como essa nossa, nós dá ter centenas de famílias morando em casa de barro, casa de taipa. Direito básico. Direito básico, cara, é constitucional. Você vê as pessoas ser um aparelho para fazer suas necessidades fisiológicas, cagando no meio usar o lugar do mato mesmo, cagando no meio do mato. Isso é inaceitável. As comunidades, os esgotos ainda descendo na superfície, a céu aberto. Isso aí gera uma série de demandas, de problemas na área da saúde, na área sanitária e da própria condição humana de vida, né? Como é que pode um país do tamanho do Brasil, com a riqueza, a maior potência do mundo? O Brasil é a maior potência do mundo em todas as áreas, inclusive em recursos humanos. Nós somos o único país que nós temos uma miscigenação de todas as etnias do mundo, de todos os povos do mundo, do povo do japonês, do chinês, do coreano, do alemão, do espanhol, do tchecoslovaco, enfim. E você andar, nós temos colônias de povos, sem ser o povo nosso, o povo realmente brasileiro. O povo brasileiro é o povo da mistura do índio com o branco europeu, né? Que deu origem ao caboclo, deu origem ao mulato, deu origem ao pardo e por aí vai. Esse é o verdadeiro povo brasileiro, é o mestiço chamado. Mas nós temos outras etnias, que são etnias que traz outros conhecimentos, traz outros pensamentos. Então o Brasil é uma superpotência. Aí por que é que hoje os Estados Unidos, e principalmente, eles querem dominar a riqueza brasileira? Nós estamos acabando com o pulmão do mundo, a Amazônia. Os caras não têm dimensão do que é o que está acontecendo na Amazônia. Nós vamos acabar com o planeta, porque a Amazônia gera toda a oxigenação do mundo. Está lá acabando em nome de quê? Da criação de gado, de Nelore, como diz, e do minério, para arrancar o ouro lá de baixo. Então, assim, o petróleo que nós tínhamos, que o governo Lula tinha votado e aprovado no Congresso para 75% ser para a educação e 25% para a saúde, da extração
e da riqueza e do que fosse ganho no país do petróleo, está aí hoje, os caras entregaram nossas jazidas, nossas plataformas de petróleo. Então, assim, é um país que a elite é antissoberana, ela é antinacionalista, ela é uma elite fascista, vindo aqui agora para o conteúdo mais histórico da coisa. É uma elite fascista que não tem compromisso nenhum com a população brasileira. Escraviza. Nós temos nas grandes cidades hoje uma periferia inchada, nós temos nas cidades pequenas e médias muita gente passando fome, sem emprego, e não justifica. Então, companheiros, assim, para nós dar aqui um rumo aqui a nosso bate-papo, de finalizar, porque também vai ficar muito esticado, muito longo, eu acho que tem que haver mudanças, e a mudança é pela política, é pela democracia, é você experimentando lideranças novas e uma nova metodologia de planejar o desenvolvimento social, e aí envolve todas as áreas, né? Você não pode discutir o desenvolvimento de Limoeiro discutindo só a educação, discutindo só o crescimento do comércio. Não, você tem que ter uma abrangência, e isso eu acho que o PT, nesse momento, apresenta uma liderança capaz de coordenar essa união de forças no município, de forças políticas, mesmo em sua diversidade de contrários, e também dessa base social que nós temos, que é riquíssima em nosso município, para se planejar um desenvolvimento estratégico e sustentável para o município, que é você fazer com que as nossas famílias tenham uma vida digna e que os nossos jovens possam sonhar num futuro próximo e vamos dizer, de construção de seus ideais, de seus projetos, que cada cidadão tem em sua cabeça. Muitas horas a gente é privado porque você não tem perspectiva. Você não tem perspectiva. E quando você não tem perspectiva, você fica que nem uma pedra ali. Você olha para um lado, você quer trabalhar, olha para um lado, olha para o outro, você não tem aonde. Então, essa é a situação e a gente tem que mudar. E para concluir, eu quero agradecer, pedir desculpa por o atraso que a gente fez nesse bate-papo, né, e dizer que vocês estão fazendo um grande trabalho. Eu sou daqueles que eu acho que a imprensa, o jornalismo, os meios de comunicação, eles têm que ser no mais plural possível, principalmente as mídias, a comunicação alternativa, porque é aquela que dá mais acesso aos segmentos da sociedade, a todas as vozes poder se apresentar e dizer o que pensa, o que acha da sua situação, do seu ambiente, enfim, da realidade que a gente vive. Então, Jordânio e Givanilson, muito obrigado, e espero que esse bate-papo aqui contribua para que a gente avance nessa construção que é esse momento político em Limoeiro de renovação e de novas perspectivas para a sociedade, especialmente do nosso município. Muito obrigado. Pronto, Tadeu, a gente que agradece. Quero ressaltar que nós estaremos sempre de portas abertas para receber qualquer pré-candidato, seja a Rita, seja um pré-candidato a vereador, ou até o que já esteja exercendo o mandato, dizer que estaremos sempre de portas abertas a fim de oxigenar tanto a imprensa local como a política limoeirense. Hoje estivemos com Tadeu Pinheiro, aqui na sede do PT, TV Princesa Vale News, a TV onde você se vê.